Então abra comigo a sua Bíblia no livro de Romanos, carta que escreveu Paulo aos Romanos, no seu capítulo de número 5. Carta que escreveu Paulo aos Romanos, capítulo de número 5. Glória a Deus. Aleluia. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 5, como de costume. O título diz assim: justificação pela fé traz paz. Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, Pelo qual também temos entrada pela fé a essa graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, E a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Todos, e não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Quantos podem dizer amém por esta palavra? Aleluia. Vamos orar, irmãos, por aqueles que estão necessitados do favor de Deus. Aleluia. Lembre sempre da irmã Tânia Anísio, ali da Serra. Aleluia. Carece da oração dos justos do Senhor. Também pela família do Edmar, né, que o Senhor recolheu agora. Orar para que Deus possa confortar os corações. E eu e a minha casa necessitamos da oração dos santos do Senhor. Deus,
Mais uma vez, Senhor, nós te oramos, agradecidos, ó Deus, pela tua palavra que foi lida, Senhor, e que ela possa fazer morada, Senhor, em nossos corações. Fala conosco, Senhor, fala conosco, ó Deus, através dos louvores, dos testemunhos e da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. De muita alegria estar aqui nesta noite, podendo adorar e exaltar o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Mesmo com a dificuldade da chuva, dos impedimentos, mas Deus nos trouxe aqui, aleluia, para adorá-lo. Poderia estar cheio aqui, né? Aleluia. Mas Deus sabe de todas as coisas e sabe por que conseguimos estar aqui. Aleluia. Não sabemos o que passamos por este dia, quais foram as dificuldades, mas já nos declaramos vencedores nesta noite. Aleluia. Deixarei aqui um versículo para a igreja, que se encontra em Isaías, capítulo 6, versículo 8, que diz assim: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia. Sabemos que são momentos difíceis, sabemos que está perto da volta do Senhor, sabemos que cada dia mais vai espremendo, vai dificultando, aleluia, mas Deus está olhando lá de cima, aleluia, procurando aquele que possa enviar. Louvado e exaltado é o Senhor. Então que possamos estar na brecha, que possamos estar prontos a dizer para o Senhor: Deus, eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Deus eterno, dá-nos força, nos capacita, nos guarda, nos revista, ó Deus, com teu poder, Senhor, e que possamos ir na autoridade do Senhor, no nome do Senhor, ó Deus, porque tem várias pessoas que ainda precisam e carecem de ouvir a palavra do Senhor. Convido a igreja a se colocar de pé. Vamos fazer a oração nesta noite, aleluia, agradecendo ao Senhor e pedindo que o Senhor possa fortalecer e capacitar aqueles que ainda estão desanimados, aqueles que estão pensando em desistir, mas que pela misericórdia do Senhor vão ser alcançados e renovados. Deus eterno, neste momento, Senhor, te agradecemos, ó Deus, por esta rica oportunidade, ao qual, ó Deus, nos deu a oportunidade de estar aqui, adorando, exaltando e glorificando ao Senhor, meu Deus. Deus eterno, sabemos que tem muitos, ó Pai, que queriam estar aqui nesta noite, mas infelizmente, ó Pai, não tem a oportunidade, Deus eterno. Sabemos, ó Deus, e cremos no Senhor, Pai, que se for um motivo de enfermidade, Senhor, qual o impedimento for, Senhor eterno, que o Senhor possa entrar na causa. Deus vai curando a enfermidade, vai revestindo com o teu poder, Senhor. Deus eterno, jogue toda dificuldade, todo impedimento, tudo aquilo que esteja atrapalhando os teus filhos, ó Pai, de te servir e te exaltar. Deus eterno, e aqueles que estão aqui nesta noite, continue fortalecendo, revigorando, renovando, Senhor. É o que te pedimos, ó Pai, desde já te agradecemos. Em nome de Graças a Deus. O justo viverá pela fé, né? Aleluia, louvado seja Deus. Nós temos que confiar no Deus da nossa salvação. Nós vemos aqui a palavra de Deus, né? E em Efésios, capítulo 2, glória a Jesus, versículo 8: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Aleluia. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Parece até que uma contradição do que a irmã Maria acabou de ler, né? Não vem das obras, porque nós somos justificados pela fé em Deus. E fé não se vê, como foi falado, né? Quem crê em Deus, quem serve a Deus, as obras vão testificar, né? Quem tem fé em Deus tem obras que glorifiquem o nome do Senhor, porque com certeza todo mundo tem obras boas e obras más, né? Obras que glorifiquem a Deus e obras que desagradam a Deus, que aborrecem a Deus, né? Então, qual a obra que nós estamos
praticando, né? Então, quando nós realmente cremos em Deus, né? Porque alcançamos essa misericórdia, que é a salvação bendita em Cristo Jesus, e mediante esta palavra gloriosa, porque a fé vem pelo ouvir a palavra, né? E quando ouvimos a palavra, e esta palavra, como diz o escritor dos Hebreus, né? Ela penetra lá na nossa alma, no nosso coração, na nossa mente, no profundo, né? E começa a vir para o exterior. E aí nós começamos a transbordar, demonstrando a alegria, o que Deus fez no nosso ser, né? Porque a transformação começa no nosso interior, mas vai ficar exposta para todos verem que servimos o Senhor, que vale a pena servir a Ele, né? Não pelo qual Ele tem nos dado, mas por quem Ele é, o Deus maravilhoso, né? E que venhamos tomar o exemplo, um dos exemplos, né? Do qual está contido na palavra de Deus, o exemplo de Jó, que servia a Deus não pelo aquilo que Deus tinha dado a ele, porque Deus abençoou ele grandemente na face da terra, né? Mas sobretudo a maior bênção foi a fé que Jó depositou nele, só apenas por ouvir falar, né? Porque quando Deus se manifestou a ele, Jó pôs a mão na sua boca e se calou, né? E ele mesmo disse que conhecia o Senhor só em ouvir falar, mas agora, naquele momento, os seus olhos tinham visto. Imagine dali em diante, né? Se só eu ouvir falar, depois de perder tudo, ele continuou exaltando o nome do Senhor. Aleluia. Quem dirá depois que ele passou a ter uma intimidade maior com o Senhor. Então, quanto mais buscamos o Senhor, cremos neste Deus, né? Servimos a Ele, mas mantemos um relacionamento melhor, íntimo, com esse Deus tão maravilhoso. E cada dia mais a nossa fé vai crescendo, né? E vamos sendo aperfeiçoados diante desse Deus tão maravilhoso, mediante a tua palavra. Então é satisfatório demais, irmãos, servir a Deus, né? Em todos os momentos, na bonança, quando está faltando, na alegria, na tristeza, porque nós não nos focamos aqui, nesse tempo presente, mas nas promessas daquele que nos prometeu, e cremos que Ele é fiel para cumprir tudo quanto nos prometeu. Que Deus abençoe. Todos acharam em nome de Jesus. Podemos ler a palavra. Eu vou ler um versículo e a igreja pode sentar em nome de Jesus. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, a aldeia de Maria e Marta. Aleluia. Pode sentar, igreja, daí vamos louvar. Eu agradeço a Deus pela oportunidade, sem pedir a Ele sabedoria, só Ele tem para nos dar, né? Pedindo a Ele que aquilo que eu mais desejo no fundo do meu coração é falar do amor de Cristo para a igreja que estamos reunidos aqui neste lugar. Estamos prontos para ouvir a palavra de Deus e Ele ser glorificado. Aqui nós vemos um texto, João, capítulo 11, de uma família maravilhosa. Sabemos quando Jesus estava pregando, trazendo a palavra nas aldeias, e ele chegou numa aldeia e encontrou 3 amigos, aonde ele chegava e arrumava a sua posada. As Santas Escrituras nos diz que aqui estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e Marta. Aleluia. Para concluir a palavra, ele diz assim: Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo
irmão Lázaro estava enfermo. Olha que palavra, né? Sabemos quando Jesus entrou naquela casa e estava sentado à mesa, e junto com os seus discípulos, também com os seus discípulos, estava Lázaro, enquanto Maria ali se preocupava com Jesus para fazer algo para ele, e ela ali preocupada, ali querendo até mesmo dizer, fazendo o almoço, como qualquer coisa que chega uma visita na nossa casa, a esposa se preocupa fazer algo. Mas Maria, ela se preocupou com uma coisa mais maravilhosa, não foi com a chegada de Jesus para fazer algo, ela se prostrou aos pés de Jesus. Como essa igreja hoje está na presença de Deus, estão adorando a Ele, glorificando, porque Ele é dono de todos os louvores. Aleluia, né? E graças a Deus, quando Jesus estava na aldeia ensinando ali a palavra, ele onde passava, a multidão acompanhava e ele ficava ali. Jesus não tinha tempo durante o dia, porque a multidão era um querendo ser curado, era outro querer receber milagre. Mas eu creio que o milagre mais que nós recebemos foi a nossa salvação. É saber que o nosso nome está escrito no livro da vida. É saber que naquele dia, quando Ele vinha até as nuvens, o Espírito Santo que está aqui com a igreja vai nos entregar Ele. É essa a nossa alegria. Se nós vamos contar o testemunho e tudo que já aconteceu, cura, cada um de vós tem algo para falar. Eu mesmo já recebi a cura. Não só foi uma, graças a Deus, eu estou aqui, eu fiz aqui a operação do meu olho e ele deu problema, eu enxergava a igreja longe, aí eu falei, Senhor, tudo está no teu querer, eu creio que naquela operação o Senhor estava presente, e graças a Deus, Deus me curou, que eu tiro tudo e vejo tudo, estou curado. Mas a minha alegria é mais saber que meu nome está escrito no livro da vida. É isso. E não é qualquer um que vai abrir aquele livro, porque João profetizou. É só o Cordeiro de Deus. E quando ele abrir, ele vai achar o nome de cada um nessa igreja escrito. Aleluia, né? E ali Jesus chegou e Marta ali preocupada, e Maria ouvindo a palavra. Ela ali disse, mestre, diz a minha irmã que vem me ajudar. Olha que palavra Jesus falou para Marta. Marta, tu está muito afadigada. Está muito, Marta. Aleluia. Calma um pouco, Marta. Maria escolheu o melhor, que foi ouvir Jesus falar do amor tão grande que ele desceu, foi enviado do céu à terra. Se nós trazer para dentro de nós o sofrimento que Jesus passou, pagando o preço daquilo que nós não pagávamos, que nós não podíamos. Todos nós estávamos distanciados da presença de Deus, mas pela sua santa misericórdia que Deus tem pela sua imagem que fez, que Ele enviou o seu único Filho à terra para salvar nós. Eita, glória a Deus, aleluia. Que maravilha, né, irmão? Nós saber que vamos encontrar com Jesus. Eu já estou com 75 anos, a minha idade já está avançada, mas esse jovem está no caminho do Senhor. Quantos já passaram por aqui, já está esperando Jesus voltar? Então, meus irmãos, vamos ficar firmes no Senhor, vamos ter fé, uma fé viva dentro de nós, saber que a nossa fé é que o nosso nome está escrito naquele livro. Aleluia, glória a Deus. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo aqui, igreja. E se você sentir, glorifica, pula, seja batizado no Espírito Santo de Deus, porque Deus deu essa autoridade. Jesus disse, eu vou para meu Pai, vou preparar o lugar. E lá tem muitos lugares.
Jesus desceu do céu, não foi para salvar metade, ele veio salvar todos. Mas nem todos quiseram. Mas nós queremos, nós recebemos o Senhor, né? E ali Marta, preocupada, e Maria ouvindo a palavra. Mas onde Jesus passava, ele era perseguido. Ele teve que sair daquela aldeia e ir para outra aldeia, porque o judeu estava querendo pedrejá-lo. E Jesus estava. E quando Jesus chegou lá, a irmã de Marta chegou: Senhor, Lázaro, teu amigo, está enfermo. Olha, que palavra, né? Lázaro, teu amigo, está enfermo. E Jesus disse: é bom que eu não esteja lá. Oh, glória a Deus. Mas se ele quisesse curar Lázaro, ele curava de onde ele está, né? É bom que eu não estivesse lá. E Jesus demorou mais 2 dias naquela aldeia. E quando Jesus chegou ali, ele falou para os seus discípulos: olha, agora nós vamos visitar nosso amigo Lázaro, porque ele está dormindo. Os discípulos não entenderam o que Jesus estava falando. Mas Senhor, se ele está dormindo, ele está descansando no repouso. Aí Jesus disse: vocês não entenderam. Talvez nós pregamos para a igreja, falamos do amor de Cristo, tem o apelo na hora que termina a palavra, muita gente sente o Espírito Santo de Deus, mas não levanta a mão, porque Deus não obriga ninguém. Mas se Deus tocar no teu coração hoje, não rejeita, meu irmão. Vem para Ele, recebe Ele como teu Salvador, para que naquele nome, naquele dia, o teu nome esteja escrito no livro da vida. Jesus uma vez enviou seus discípulos: ide pregar o Evangelho a toda criatura. Em meu nome expulsais os demônios, curais, fazei milagre. Tudo isso aconteceu. Mas os discípulos, quando eles voltaram alegres: olha, Senhor, no teu santo nome aconteceu tudo. E Jesus disse: olha, não alegrais por isso, alegrais vós com o nome que está escrito no livro da vida. É o que nós vemos milagre. Quantas curas já teve aqui, quantos milagres, né? Graças a Deus que aqui nós estamos em oração. Graças a Deus, no ciclo de oração já aconteceu um milagre. Glória a Deus, aleluia. Mas nós estamos em alegria porque o nosso nome está escrito no livro da vida. É isso. É saber que Jesus vai vir e nós vamos encontrar com Ele. É saber que nós vamos morar naquela cidade linda que Ele foi preparar. Né, meus irmãos? E aqui Jesus demorou mais 2 dias. Quando Ele falou para os discípulos que Lázaro estava dormindo, eu disse: mas se dorme, está tranquilo. E não, eu vou ser claro para vocês: o nosso amigo Lázaro está morto e eu vou despertá-lo. Aí um discípulo falou: mas Senhor, logo agora os judeus quiseram te pedrejar e tu vai voltar para lá? Aleluia. Jesus respondeu para o discípulo: olha, quem anda de dia não tropeça, porque tem a luz do sol. Com a luz do sol ninguém tropeça. Mas se você andar de noite, vai tropeçar, porque à noite não tem luz. Que eu quero finalizar essa palavra: aquele que não tem Jesus não anda na luz. Aquele que não tem Jesus, ele anda nas trevas. Mas Jesus está aí perto de você. Jesus está perto de você para te dar essa glória. Para que seja abençoado no Espírito Santo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Não adianta você querer escolher João, Pedro, Joaquim, porque você não chega. É Jesus. Foi Ele que pagou o preço por mim e por você. Foi Ele que levou todos os nossos pecados até ali no Calvário. Aleluia, glória a Deus. Mas Ele ressuscitou para nos dar vida eterna. Graças a Deus.
Jesus disse: quando eu for levantado, atrairei muitos. Ele está com quem hoje? Ele está embaixo? Ele está em cima com o Pai. Ele disse: vou para meu Pai, mas envio o Espírito Santo aqui na terra. É o Espírito Santo que está conosco, nos controlando. Porque se quem não tem o Espírito Santo não se controla, que é a natureza contaminosa. Não adianta nós estar no caminho do Senhor e fazendo a vontade da carne. A vontade da carne é contaminosa, mesmo. Só puxa para baixo. Mas o Espírito Santo de Deus nos leva para cima. Quem crê vai glorificando a Deus, que Ele merece toda glória. Ele é o dono da glória. Aleluia. E aonde o Espírito Santo está, a igreja não fica calada, é uma igreja barulhenta. Glória a Deus, que nós batizados no Espírito Santo. É assim que nós somos a igreja de Deus. E ali Jesus, ele voltou. E quando ele veio, que Marta soube que Jesus estava, Marta veio correndo ao encontro de Jesus. Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Aleluia. Aleluia. Aí Jesus disse: Marta, se tu crer, verá a ressurreição. Ah, Senhor, eu sei que vai ter ressurreição naquele dia. Marta, eu sou a ressurreição. Quem crê em mim não morrerá, e quem tiver morto viverá. Aí Marta foi correndo e avisou a Maria. Agora repara a diferença de Marta e Maria. Como Marta recebeu Jesus. E quando Marta disse: Maria, Jesus está aí, Maria levantou e veio correndo. Mas olha como Maria recebeu Jesus. Ela veio correndo e se prostrou aos pés de Jesus. É assim que nós faz. Quando nós queremos falar com Deus, nós se prostramos. Aleluia. Fala a Deus. Aleluia. Fala a Deus. Eu estou chorando, não é de tristeza, é alegria. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Jesus olhou para Maria e chorou. Aonde puseram o corpo? Jesus sabe tudo, mas Ele quer ver de nossa boca. Ele quer ver nós confessar. Meu Deus. Aquilo que nós não podemos fazer, que você acha pesado, pede a Ele. Ele vai te ajudar. Se seu peso é pesado, não pegue sozinho, pede ajuda. Obrigado, Senhor. E Ele vai te ajudar, meu Deus. Essa igreja, Ele não deixa abandonada. Porque Ele disse lá, Meu Deus. Romanos capítulo 8, Ele diz: aquele que está no Senhor está seguro, né? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Tem condenação para a igreja, aquele que anda fiel, aquele que obedece. Ninguém toca, irmão. Também Deus me colocou na mente também ali em Marcos capítulo 5, versículo 21, né? Vamos ler para nós ver. Que diz aqui, ó. Marcos 5, capítulo 21. De um homem que tinha uma filha, estava doente. E Jesus estava do outro lado, onde expulsou aqueles demônios daquele homem lá de Gadareno. E por isso ele era perseguido do judeu, porque onde Jesus fazia milagre, ali ele não podia ficar, que era expulso. E ele passando de um mar para o outro, ele estava ensinando aquela multidão, e chega um homem e disse: mestre, me ajuda. Me ajuda, mestre. Eu estou com uma filha moribunda, doente. Mas eu creio, olha a fé, eu creio. Se o Senhor colocar as mãos, ela sai e vive. Jesus olhou tanta fé daquele homem, ele não pensou agora, mas lá na frente ele foi impedido.
Alguém pediu a viagem de Jesus chegar até a casa de Jairo. Também encontrou uma mulher que tinha um fluxo de sangue há 12 anos com aquele sofrimento. O que me traz a atenção é que aquela mulher não foi a Jesus prostrar ele e pedir. Ela encontrou com ele no meio do caminho. Se a nossa fé está fraca, pede a ele que ele ajude, ele aumenta. Porque nós somos carnais. Nós somos, não vamos dizer que a nossa fé é viva, tem hora que a nossa fé é bem miudinha. Tem hora que nós não cremos, será que vai acontecer? Na palavra de Deus não tem será, sim, vai, creia que Jesus está presente com você. Aleluia. E ali aquela mulher disse, eu só tocar na veste do mestre eu vou ser curado. Olha outra fé. E aquela mulher saiu ali com aquele fluxo de sangue. A Bíblia não relata, mas eu acho que ela sofreu muito para chegar até Jesus. Mas ela conseguiu tocar. Quem quer tocar em Jesus hoje, levanta a mão. Quem quer tocar em Jesus hoje, levanta a mão. E aquela mulher saiu de mansinho, quando tocou, ela sentiu alegria. Foi curada. E quando ela foi curada, ela foi saindo e Jesus disse, para que alguém me tocou. Será que Jesus não sabia quem tocou? Ele sabe tudo. Ele conhece o nosso pensamento. E aí, aquela mulher ficou parada, Jesus ficou olhando. Aí Pedro disse, mas Senhor, olha quem está em volta de ti, essa grande multidão. E o Senhor ainda disse, quem te tocou? Jesus olhou e disse, quem me tocou, Pedro, tocou com fé. Porque de mim saiu virtude. Quando nós precisamos, quando nós oramos, porque precisa. Quando nós dobramos o joelho, falamos com Deus. E de repente a bênção desce. E você fica alegre. É essa alegria que nós temos. Quando você dobra o seu joelho e diz, papai, me ajuda. Papai, ajuda meu irmão. Papai, ajuda meu filho. Aí ele está ouvindo. E sabe de uma coisa? Que Deus trabalha no silêncio. Talvez você ore como a nossa irmã Eva falou, que orou 18 anos. Mas Deus ouviu a oração dela assim que ela começou a orar. Não foi assim com Daniel? Orou 21 dias para ele receber a bênção. E a irmã orou 18 anos, mas recebeu a bênção. Se ela desiste, tem vezes que nós oramos, não recebe e desiste. Não vou orar mais. Não tem. Continue, né? O querer não é seu, nem é meu, é dele. Ele manda a bênção a hora que ele quer. Né? E aquela mulher ali, Jesus disse que tocou, ela veio de mansinho, Senhor. Quem tocou em ti foi eu. Ela contou tudo. E Jesus disse, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Glória a Deus. Além de ela receber a cura, ainda foi salva. Graças a Né? Glória a Deus. E quando estava ali, chegou outro da sinagoga e falou, olha, Jairo, não perturba mais o mestre, porque a tua filha está morta. Vamos aumentar um pouquinho, né? E aí, quando ele falou assim, Jesus olhou para o pai e disse, se tu crer, tu verá. Talvez nós ficamos ouvindo algo diferente e termina perdendo a bênção. Se Jairo tivesse ouvido ali, tivesse ido, ele tinha perdido a bênção. Aí Jesus chamou os discípulos que ele convidou, chegou na casa de Jairo, o desespero, choro, ali naquele momento,
E Jesus disse que é isso, que tanto alvoroço. A menina não está morta, ela dorme. Mas quando ele falou que dorme, alguém riu de Jesus. Jesus chamou o pai e a mãe. E o que ia com ele pegou na mão da menina e ela ressuscitou. Agora eu te falo, aqueles mesmo que riram de Jesus, eles viram a menina viva. Como não ficou eles? Onde é que eu vou duvidar de alguém e depois eu vejo alguém fazer algo? Então, nós só cremos, né? Graças a Deus. Voltando à palavra aqui onde nós estava, e Jesus falou: Maria, onde está o defunto? Eu vou lá. Glória a Deus. Jesus chorou. Era três amigos de Jesus naquela aldeia. Eu creio que Jesus evangelizava por todo lugar, mas quando chegava para descansar era na casa deles. E quando chegou lá, aquela multidão, judeu, Maria e Marta querida, aqueles três irmãos queridos daquela aldeia, todos estavam chorando junto com eles. E aí Jesus olhou para o céu e disse: Pai, graças eu te dou, aleluia, por ter me ouvido, aleluia. E aí Jesus falou: Marta. Aí vem a palavra, medita bem, igreja. Quando Jesus disse: Marta, tira a pedra. Qual foi a resposta de Marta? Conhecendo Jesus: mas Senhor, tanta gente que tem aqui, mas se eu tirar a pedra já cheira mal, talvez não vai ficar ninguém aqui, Senhor, né? Jesus disse: Marta, tira a pedra. Se tu crê, vai ver o milagre. Talvez nós hoje, a segunda palavra, nós estamos pregando, evangelizando, todo domingo está aqui a pregação falando do amor de Cristo, um amor tão grande, que Ele derramou seu sangue nesta terra para nos salvar. E ainda tem gente que tem uma pedrinha no coração. Tira essa pedra do teu coração, meu amigo, minha amiga. Se você ainda não conhece o caminho do Senhor, deixa Deus falar contigo. Não rejeita a palavra de Deus. Nós estamos aqui de passagem. Esse mundo não tem alegria, só tristeza. A nossa alegria é quando encontrar com Cristo, uma alegria para sempre. É uma alegria eterna, vida eterna. Essa nossa vida aqui vai morrer, mas nós sabemos que temos uma vida eterna com Cristo, uma vida para sempre, que nós vamos ressuscitar assim como Ele ressuscitou, nós vamos estar com o corpo glorioso assim como Ele está, porque só vai a Ele quem é santo, e essa igreja está se santificando cada vez mais na presença de Deus. Cada dia que passa nós vamos se santificando. A Bíblia mesmo diz: ó, seja santo porque eu sou santo. Quem for santo se santifique mais, mas quem for sujo se suje mais. Entendeu, meu irmão? Aqui eu posso pregar assim, mas lá fora eu prego mais maneiro. Mas aqui a gente está no corpo de Cristo, que é a igreja. Nós temos que fazer uma reflexão em nós mesmos, como nós estamos servindo a Deus. Eu estou trazendo a palavra de Deus, mas eu estou pedindo a Ele: Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda. Eu tenho vontade de evangelizar, eu tenho tudo, mas eu me encontro só. Porque de evangelho só tem eu, mas eu estou orando pela minha família. Eu não perdi a fé. Não perdi, digo: Senhor, eu creio que um dia eu vou fazer a obra, como muitos casais fazem. Eu acho maravilhoso, sai os dois juntinhos. Mas eu creio que o Senhor vai salvar a minha família. Eu creio. O homem mais perigoso foi Saulo, e Deus salvou ele. Aleluia.
Deus tem o tempo dele. Né? A Bíblia não diz, mas a gente fala, quem não vem pelo amor, vem. Ele trabalha como ele quer. Então, quando eu oro, eu digo, Senhor, minha família está nas tuas mãos. Eu não posso fazer nada, mas tu pode. Me prepara. Me deixa preparar. Porque quando Deus trabalha, Ele sabe trabalhar. Entendeu? Eu só peço a Ele, me prepare para tudo. Não é verdade? E aqui Jesus diz, tira a pedra. Tira a pedra, qualquer um tira. Você fazer, você ir ao médico, você saber como você está, você pode ir. Tem muita gente que diz, não, eu não vou ao médico porque Jesus me cura. Não, eu não vou nada, Jesus me cura. Talvez morra. Por quê? Aqui que você pode fazer, faça. Agora, quando você vê um médico chegar e chamar a família, como aconteceu comigo, a minha irmã ficou 3 meses no CTI, deu 3 AVC e ainda deu essa doença da Covid. O médico ficou 3 meses lá aqui no hospital. Me chamou. Eu não fui porque eu não tive coragem, pedi perdão a Deus. Mas meus irmãos foram. Eu só fui visitar ela uma vez, cheguei lá e vi ela assim. Aí eu falei, Senhor, tudo o Senhor pode, mas eu não posso fazer nada, mas eu creio que o Senhor pode. E ela lá, com um monte de aparelho, daquele jeito. E com 2 dias chamou meus irmãos assinou. E o médico disse, agora eu vou tirar os aparelhos. Tirou. Quando tirou os aparelhos dela, ela fez isso. Olha, e hoje está viva. Irmão Reinaldo, hoje está viva. Mas eu devia a palavra. Quer aceitar Jesus? Agora não. Tá bom. A bênção Deus dá para todos. A cura Deus cura, o crente cura, o ímpio cura tudo. Mas a salvação é individual. A salvação é você. Ele não vai fazer por você. Jesus não vai fazer por você, porque Ele já fez. Ele deixou a decisão para mim e para você. Se você aceita ou não aceita, se você vai ou você fica. Mas escolha o melhor. Escolha Jesus na tua vida hoje. Se tem alguém aí que ainda não conhece, ou alguém que já conheceu o caminho do Senhor e por algo está afastado, venha para Ele hoje. Ele está com presente para te entregar. Uma vez a minha irmã me contou um sonho. José, eu tive um sonho que vi uma mulher de branco e me entregava um pão, uma mesa bonita. Me entregava um pão. E quando ela ia entregar, que eu ia levantar a mão, ela voltou com o pão. Mas quando chegou lá, ela não, eu vou te dar que esse pão é teu mesmo. Aí entregou. Ela me contou o sonho e Deus me revelou. Eu digo, minha filha, Jesus te chama. Jesus disse que é o pão, Jesus disse que é a água. Ele é o pão da vida. Aleluia. Né? E graças a Deus, já tenho bastante da minha família na presença do Senhor, aceitou Jesus e eu sinto alegre. Aleluia. É assim que Deus faz. E quando tirar a pedra da boca do sepulcro, aí Jesus fez aquilo que eu e você não faz, médico nenhum faz. Ele disse, Lázaro, sai para fora. Aleluia. Olha que milagre. Agora eu pergunto à igreja, tem homem nessa terra que se falasse palavra sair, ele ia sair? Só ele. A autoridade é dele. O querer é dele. Aleluia. E Deus me coloca também aqui na mente de uma viúva de Naim. Essa viúva também tinha seu esposo, mas a morte levou ele. Mas ficou um filho para sustento dela. Hoje as viúvas têm o seu salário. Hoje tem muitas coisas, mas naquele tempo não tinha. Naquele tempo, quem ficasse tinha que sobreviver ou alguém ajudar.
e a morte vem e leva seu filho. Quando ali na porta daquela cidade Jesus ia entrando e também com seus discípulos e se deparou com a multidão. Jesus olhou para aquela multidão e viu uma pessoa chorando e disse: mulher, não chora. Aí eu faço uma pergunta à igreja assim: será que se nós estivéssemos chorando por algo e alguém chegasse e falasse para você: por que tu está chorando? O que é que você ia dizer? O que é que você ia falar? Será que o senhor está sentindo a dor que eu estou? Mas ela não. Jesus dirigiu-se ao esquife e botou a mão, e eles pararam, pegou na mão do rapaz e levantou. Entregou na mão dela. Que alegria! Aquela, quando leva um enterro, a cova já está aberta, né? Mas ela ficou aberta, não enterrou ninguém. Aleluia! Assim como nós estávamos mortos do pecado, distanciados de Deus, e hoje nós estamos glorificados. Sabemos que nós, quando partimos dessa terra, nós não morremos, porque a Bíblia diz que aquele que morre em Cristo, ele não morre, ele aguarda, ele dorme. Porque morto, não ouve o toque da trombeta, mas nós ouvimos. Meus irmãos, o que você tem de fazer, faça enquanto tem vida, porque depois que nós partir, que essa igreja partir dessa terra, que o Senhor está levando um cada minuto, nós temos que estar preparados. Muita gente está dizendo: Jesus vai voltar, claro que ele vai, ele prometeu, mas ele mandou nós ficar preparados, porque está levando. E se ele leva, nós temos que descer santo da cova, ele tem que descer santinho, porque quando ele vem buscar a igreja, ele não vem perdoar, ele vem buscar. A igreja tem que estar preparada, né? E quando Lázaro saiu daqui, ele falou: tira as ataduras dele. Aqui que você pode fazer, faça, meus irmãos. Se você pode ajudar, ajude. Se você pode louvar, louve. Tudo. Mas no Senhor, eu agradeço a Deus. E Lázaro e suas irmãs tiveram alegria e foram para casa. Aí eu pergunto, nesse milagre, a Bíblia não diz, mas acho que muita gente se rendeu para Jesus. Não é verdade? Muito. E eu agradeço a Deus pela palavra. Que Deus abençoe. Nos dê oportunidade mais para nós pregar e evangelizar. Que a mão do Senhor esteja junto de nós, nos livrando de todo mal, do laço do passarinheiro, para que Deus nos dê vitória. Não é não, minha irmã Denise? Glória a Deus. Nós estamos na luta. E vamos e somos vencedores. Em nome de Jesus. Vai sair uma notícia. Say
amigo melhor.